Irmãos, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Estou muito feliz com Jesus. Mais uma oportunidade que o Senhor nos tem dado de nós estarmos juntos com os nossos irmãos para nós nos alegrarmos no Senhor. Muito obrigado a todos os irmãos pela recepção. Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé e vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus nesta noite. Por favor, abra a Bíblia lá no comecinho dela, Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Depois nós vamos ler mais uns versículos em Gênesis, capítulo de número 2. Irmão, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Gênesis, capítulo de número 1, versículos de número 1 e 2. Todos os irmãos encontraram? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É assim que está escrito na Bíblia dos irmãos aí? Se não for, é bem parecido, né? Algumas traduções traz movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo de número 2, por favor, vire a página. Gênesis capítulo de número 2, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Podeis assentar, meus queridos. Depois nós vamos ler mais um texto da palavra de Deus, mas aí nós podemos fazer com os nossos irmãos assentados mesmo. Glória a Deus pela reverência que os servos do Senhor eles mantêm para com a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, nosso objetivo nesta noite, nosso pastor tinha nos falado para falarmos um pouco com os irmãos a respeito das 7 dispensações bíblicas. Então o meu objetivo esta noite é fazer uma introdução com os irmãos ao assunto das 7 dispensações bíblicas, e nós vamos avançar um pouquinho para falar de 2 ou no máximo 3 das dispensações, porque o tempo não será possível que nós falamos demais. Amanhã então nós encerraremos, e amanhã eu vou ser um pouco mais rápido. Amanhã eu vou mudar o tom de um estudo bíblico para uma pregação, então eu vou ser um pouco mais rápido. Se você tiver a sua caneta, tiver o seu papel e puder fazer a sua anotação, eu acho que vai ser bastante proveitoso para os nossos irmãos. E nós vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor. Nós temos um privilégio muito grande na nossa nação, que é o privilégio de termos acesso à Bíblia Sagrada. Nem todo mundo tem o privilégio que nós temos.
Eu hoje li uma versão bíblica, os irmãos, alguns têm outra versão na mão. Só da tradução do Almeida, João Ferreira de Almeida, nós temos várias versões. Temos a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada. Nós temos outras versões que partiram da tradução que João Ferreira de Almeida e o grupo que trabalhava com ele fez. Nós somos privilegiados por termos acesso à Palavra de Deus. Eu no meu celular eu tenho 2 aplicativos da Bíblia, poderia ter outros, existem vários aplicativos da Bíblia que você pode ter no seu celular. Eu tenho 2, para mim 2 são suficientes. Um desses 2, ele tem a Bíblia em diversos idiomas, mais de 20 idiomas diferentes. Ele tem mais de 300 versões da Bíblia diferentes, que são usadas mundo afora. Ou seja, nós somos privilegiados, porque nós temos acesso amplo e irrestrito à Palavra de Deus. Eu posso afirmar para os irmãos, sem medo de errar, que os cristãos dos nossos dias aqui no Brasil, que passam um dia inteiro sem ler pelo menos um versículo da Palavra de Deus, não faz ideia do que ele está abrindo mão, do privilégio que você está abrindo mão se você passar o dia inteiro sem meditar em pelo menos um texto da Palavra do Senhor. É um privilégio que Deus deu a nós e que tem sido negado a alguns dos nossos irmãos em alguns lugares por conta da pobreza, por não ter acesso à informação, à internet, em outros lugares porque é vedado devido à perseguição política, em outros lugares porque é vedado devido à perseguição religiosa, e nem sempre nós podemos ter acesso à Palavra de Deus. E nós aqui somos privilegiados porque nós temos acesso à Palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero ler ainda um texto com os nossos irmãos em Apocalipse, capítulo de número 21. Em Apocalipse, capítulo de número 21. Antes eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos Apocalipse, capítulo de número 20. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 10. Apocalipse capítulo 20, nós lemos Gênesis, agora vamos ler Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo de número 10. Os irmãos, achem aí, por favor, e nós vamos ler a palavra do Senhor. Todos os irmãos encontraram? Amém? A palavra de Deus diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontra ou se encontrava não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vou ler aí no versículo número 11. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, algumas traduções dizem o inferno, deram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém até aqui, irmãos? Amém? Só para nós iniciarmos nesta noite, porque nós lemos o começo e nós lemos também o fim, para que nós possamos ter uma base para nós meditarmos. É bom estudarmos a Bíblia Sagrada, porque quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós encontramos o princípio de todas as coisas. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós encontramos a gênese de todas as coisas, mas também nós encontramos o fim de todas as coisas. E no final de todas as coisas,
nós temos informações extremamente importantes. No final de todas as coisas, nós encontramos que Satanás ele perde. No final de todas as coisas, nós encontramos que Satanás é julgado. No final de todas as coisas, ele é lançado no lago de fogo. No final de todas as coisas, está escrito que os ímpios, cujos nomes não foram achados escritos no livro da vida, também foram lançados no lago de fogo. Mas o final de todas as coisas não é apenas um final triste. O final de todas as coisas não é apenas um final de justiça ou de julgamento severo. O final de todas as coisas também é um final alegre. Capítulo 21, o nosso irmão João, ele escreve assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Ouvi então ouvi grande voz vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está assentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. Então o final, ele também é um final abençoado. Se para os ímpios e para o inimigo, ele é um final de juízo, para a igreja de Deus, ele é um final de bênção e de glória. Satanás será lançado no inferno, no lago de fogo. Os ímpios também serão lançados lá. Mas para aqueles que temem o nome do Senhor, nós herdaremos novos céus e nova terra. Diz a Bíblia que Deus habitará conosco, e nós não seremos apenas povo de Deus. Ele nos reconhece definitivamente como seus filhos, porque está escrito assim. Ele está dizendo: eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Nós temos direito à herança da parte de Deus como filho. Meus queridos irmãos, quando nós falamos das dispensações, irmãos, me perdoe eu estar sempre futucando aqui o meu celular, porque eu deixei o meu resumo aqui no meu celular para eu olhar. Eu vou deixar um para eu olhar as horas, e eu vou estar sempre olhando aqui. Os irmãos, por favor, não me tenha por mal estar sempre olhando aqui o celular. Vai me ajudar um pouco na hora de conduzir com os nossos irmãos. Amém assim, irmãos? Amém? Então eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: quando nós estamos falando de dispensações, e nós começamos a falar a respeito de criação, e estamos falando a respeito de final, nós não estamos com o objetivo nesse dia de descrever para os irmãos toda a história desde o primeiro até o último dia. O objetivo é nós falarmos do plano que tem Deus para a humanidade. O objetivo é nós focarmos no plano que o Senhor tem para com o ser humano, não apenas para com a sua igreja, mas para com o ser humano. Por isso nós começamos lendo a criação, depois nós fomos para a criação do homem, e por último nós fomos chegando ao final, ao clímax da história. Então, quando nós falamos de um plano de Deus para a humanidade, alguns estudiosos da Bíblia dividiram este plano em 7 etapas bem distintas, que nós chamamos de dispensações. Que são dispensações de maneira geral? Dispensações são períodos de tempo em que Deus se relaciona com o ser humano, cada período à sua maneira, cada período à sua característica. São formas em que Deus se revela de certa maneira para o ser humano, e que ele faz-se conhecido da humanidade. As dispensações vão trazer para nós lições importantes do relacionamento de Deus para com o homem. E quando nós começamos a estudar essas informações, elas são muito importantes para nós. Eu quero abrir um parênteses com os irmãos aqui esta noite,
para fazer algumas afirmações que vão nortear o que nós estamos falando. A primeira dela é que Deus, Ele é para nós inquestionável. Nós não vamos partir de um pressuposto, porque nem sempre o pressuposto ele é verdadeiro. Um pressuposto nós colocamos e pode ser que ao final do nosso estudo este pressuposto venha a ser derrubado e nós chegamos à conclusão de que aquilo que nós supomos previamente não era uma verdade e nós partimos para uma outra opção. Então nós não vamos partir de um pressuposto, nós vamos partir de uma verdade cristalina e incontestável de que Deus ele existe e que Ele é Senhor de todas as coisas. Partindo desta verdade cristalina e incontestável de que Deus existe e de que Ele é Senhor de todas as coisas, nós vamos discorrer através da Bíblia Sagrada para aprendermos um pouquinho desse relacionamento de Deus com o homem. A segunda coisa e a segunda verdade que eu quero participar com os irmãos nesta noite é a respeito da Bíblia Sagrada. Nós não vamos partir de um pressuposto, nós vamos partir de uma verdade cristalina e absoluta de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Algumas pessoas têm ensinado que a Bíblia contém a palavra de Deus, e existe uma diferença muito grande entre conter a palavra de Deus e ser a palavra de Deus, porque existem várias literaturas e muitos bons livros podem conter a palavra de Deus. Eu estou dizendo para os irmãos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Nem tudo que está escrito na Bíblia saiu da boca de Deus. A Bíblia tem citações que saíram da boca do próprio Satanás. Existem registros ali, para os irmãos entenderem. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, está todo o registro ali do diálogo de Satanás com Jesus. Tem coisas que Satanás está falando que estão registradas lá. Nós precisamos tomar cuidado ao ler a Bíblia, porque se você tiver aquele costume bonito de abrir a Bíblia de manhã cedo e botar o dedão em cima de um livro, assim, ou de um versículo, e falar, Deus fala comigo, pode ser que você vai cair num lugar que não é Deus que está falando com você, e você vai ficar com um dia muito complicado, porque a sua mente vai ficar embolada. Mas por que Deus falou algo tão terrível comigo a respeito disso aqui? Porque não faz parte da doutrina bíblica, é porque apesar de a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela tem registros de citações de pessoas, e você precisa pegar todo o contexto e todo o texto, porque se você não pegar todo o contexto e todo o texto, corremos o risco de tirar conclusões precipitadas. Corremos o risco de tirar conclusões precipitadas. Há pouco tempo estava lendo a Bíblia com meu filho. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, e ele passou no olho do cego e disse, vai e lava-te no tanque de Siloé e você vai ficar curado. É assim que Jesus fez com ele, vai lá, lava no tanque e você vai ficar bom. Se nós lermos só este versículo bíblico, nós vamos olhar assim e vamos dizer, mas esse Jesus, ele era um cidadão bem porco, né? Porque quem cospe no chão, faz lodo com o dedo, passa no olho do outro, não pode ser uma pessoa muito normal. Quando nós lemos só a parte do texto, nós podemos tirar conclusões precipitadas. Existem coisas mais na Bíblia. Quando nós lemos no livro de Jó, nós vamos encontrar muitas citações do livro de Jó, que foram feitas pelos seus amigos, e que no final do livro de Jó foi questionada pelo próprio Deus. Deus olhou para aqueles homens e falou, quem deu autoridade a vocês para falar desse jeito com Jó, o meu servo? Né? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos falando que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é a palavra do Senhor, e nós precisamos tomar cuidado para não ficar pegando os pedacinhos da Bíblia e transformando isso em doutrina, porque nós corremos um risco muito sério de cometermos alguns erros. Sendo a Bíblia a palavra de Deus, nós vamos para mais uma verdade, que é, a Bíblia ela não erra, por isso nós dizemos que ela é inerrante. A Bíblia não falha, por isso nós dizemos que ela é infalível. A Bíblia ela é plenamente inspirada por Deus, e nós não acreditamos que a inspiração da Bíblia ela é parcial. A inspiração da Bíblia ela é plenária, completamente inspirada por Deus. Aí os irmãos podem perguntar, mas o que nós podemos observar? Porque tem uma tradução diferente da outra, né? Com o passar do tempo, as melhorias que vamos fazendo para a compreensão da linguagem, ela pode fazer com que uma palavra seja diferente da outra, de uma língua, de português para o inglês, para o espanhol, até mesmo dentro das versões do próprio português. Mas a Bíblia ela é plenamente inspirada, e a Bíblia ela é verbalmente inspirada. Deus inspirou os seus servos.
Deus não tomou ninguém em êxtase para escrever, salvo raríssimas exceções. Todas as pessoas que escreveram a Bíblia, escreveram conscientes do que estavam escrevendo, escreveram pleno da sua consciência. Quando o Espírito de Deus, ele toma o homem, ele não deixa com que o homem perca a sua consciência. Todo crente cheio do Espírito sabe exatamente o que está fazendo. Não tenha dúvida de que ele sabe o que está fazendo. Às vezes nós estamos tão empolgados, tão debaixo da graça, que nós até perdemos o nosso senso de direção. Mas quando nós estamos debaixo do Espírito, você consegue estar cheio do Espírito e consegue estar plenamente consciente de tudo que você está fazendo. O Espírito de Deus não tira a sua consciência, ele não vai pegar você e vai tomar o seu espírito e vai entrar no seu lugar para que ele possa fazer de você um robô. Ele vai continuar usando você como um vaso nas mãos dele, mas vai manter a sua personalidade, o seu jeito de ser, o seu estilo. E é por isso que quando nós lemos a Bíblia, você vai ver que existem estilos de escrever completamente diferentes, né? Davi gostava mais de poesia, Paulo era mais técnico, gostava de escrever umas palavras difíceis, era um verdadeiro filósofo, né? Pedro tinha um jeito mais popular de escrever. Inclusive as cartas de Pedro, da primeira para a segunda, tem uma diferença, porque a segunda carta quem escreve é Silvano, Silas, aquele que foi para a prisão junto com Paulo lá na cidade de Filipos, é quem escreve para Pedro a segunda carta. Eu não estou inventando, está escrito lá na Bíblia que foi Silvano que escreveu juntamente comigo essa carta para os irmãos que estavam lá. E aí você começa a ver uma diferença de linguagem, está polida, porque Deus ele preserva essas qualidades, essas características do seu servo, e cada um ele vai usando do seu modo, cada um ele vai usando da sua maneira. Amém assim, meus irmãos? Amém? Então vamos lá. Quando nós falamos de dispensações e dividimos essas dispensações em 7, nós começamos a estudar a primeira delas, e a primeira a gente chama de dispensação da inocência. Que dispensação é esta? É aquela dispensação do homem lá dentro do Éden. A palavra base que a gente vai usar, ou a palavra-chave que nós vamos usar, é a palavra inocência. E às vezes nós começamos a ler a Bíblia e nós vamos observar que não existe muita informação bíblica a respeito do período de Adão e de Eva dentro do Éden. Nós vamos encontrar alguns poucos textos bíblicos a respeito do período de Adão e de Eva dentro do Éden. E muitas das vezes nós gostamos de inventar, de conjecturar. A gente tem uma mania de escrever história. Todos nós temos essa capacidade de ficar pensando as coisas, de imaginando as coisas, e às vezes nós colocamos aquilo que nós imaginamos até como se fosse uma certa verdade, né? E inclusive costumamos questionar alguns irmãos que pensam diferente de nós, porque nós tiramos algumas conclusões que nunca estiveram escritas na Bíblia Sagrada, mas a gente pensa que é assim. Se a gente pensa que é assim, tem que ser assim. E o outro que pensa diferente da gente, a gente ainda acha que ele nem para o céu vai. É um perigo muito grande. Então nós queremos convidar os irmãos a nós nos atermos a exatamente o que está escrito na Bíblia. Toda vez que a gente quiser inventar alguma coisa, a gente corre um risco muito grande de errar. Então se a gente ficar exatamente com o texto bíblico, a gente não vai errar e vai ficar muito mais fácil. Amém assim, meus irmãos? Amém? Eu quero apenas fazer mais uma observação com a igreja e nós vamos mais para frente. Se você tiver a oportunidade de anotar o nome de um livro aí, anote por favor. Ele se chama O Plano Divino através dos Séculos. É muito antigo. Eu imagino que a primeira edição dele deve ser mais velha do que qualquer irmão que está aqui dentro. Foi escrito pelo pastor Laurence Olson, Norton Laurence Olson. Olsen, foi editado pela CPAD e eu acho que eu não lembro exatamente, a última versão que tinha lá em casa era a terceira edição e é de 1974, eu não tinha nem nascido ainda, né? Mas é um excelente livro para se tratar do estudo das dispensações. Vai trazer muita informação interessante para nós e eu creio que vai acrescentar os nossos irmãos, amém? Então vamos entrar nessa dispensação da inocência. Se os irmãos tiverem alguma coisa que gostaria de perguntar, que seja antes ou que seja depois, então a gente vai anota a pergunta. Quem sabe amanhã eu posso trazer a resposta para os irmãos, a gente pode conversar a respeito disso. Amém assim, irmãos? Amém?
Então, como é que começa a dispensação da inocência? A dispensação da inocência começa quando Deus cria o homem e coloca o homem no jardim do Éden. Por que nós chamamos de inocência? Porque naquele momento em que o homem está dentro do Éden, antes de pecar, o homem não tinha conhecimento de bem e mal, ou não tinha conhecimento do bem e do mal. Esta foi uma das coisas mais espetaculares que existia, porque o homem vivia numa vida perfeita. Quando nós não temos conhecimento do bem e do mal, nós temos uma facilidade muito maior de ter uma vida feliz, irmãos. Os irmãos podem acreditar no que nós estamos falando. Alguns anos atrás, eu estava numa sala de escola bíblica dominical, e quando conversava com os nossos obreiros, eu falava com os irmãos, falei, queridos, se teve uma coisa que o diabo acertou, muito bem acertada, foi ter tirado a inocência do homem. Toda vez que você começa a se questionar, e os questionamentos eles começaram a acontecer após a queda do homem. Antes da queda não havia questionamento, porque havia um conhecimento pleno de Deus daqueles homens que estavam ali no Éden, Adão e Eva. Não havia questionamento. Quando nós começamos a nos questionar, nós então começamos a fazer conjecturas, e a gente começa a desconfiar até da própria sombra. A gente fica tão desconfiado, irmão, tudo para nós fica complicado, né? Aí alguém fala assim, mas irmão, você vai chegar agora em 2022 e vai dizer que nós não podemos ser questionador de forma alguma. É fazendo perguntas, ou foi fazendo perguntas, que a humanidade conseguiu desenvolver a tecnologia do jeito que desenvolveu até hoje, e nós temos boas respostas. Foi fazendo perguntas e buscando as suas respostas que nós conseguimos a cura para muitas enfermidades, que nós conseguimos desenvolver um aparelho de telefone que hoje faz uma transmissão ao vivo para tudo quanto é lugar do mundo via uma rede social, e por aí, por muitas outras coisas boas. Mas eu gostaria que os irmãos entendessem que quando nós perdemos a inocência e começamos a questionar, nós corremos o risco de termos os nossos ouvidos emprestados a Satanás, para que ele coloque uma sementinha. Esse questionamento vai nos levar para longe de Deus. Olha bem como é que eram as coisas. Capítulo 2 de Gênesis, Deus cria o homem do pó da terra. Aí ele faz o jardim e coloca o homem no jardim. Mas tinha algo muito interessante no capítulo 2, que diz para nós que Deus, ele tinha uma comunhão íntima com o homem. Deus tinha uma comunhão íntima com o homem. E o Senhor, ele passeava no jardim todos os dias, não era um dia só, todos os dias. E ele fazia isso pela viração do dia. Ele passeava no jardim todos os dias, e ele fazia isso pela viração do dia. Então, era mais ou menos como se o sol estivesse se pondo, e Deus vinha para bater papo com Adão e Eva. Era uma comunhão muito gostosa, irmãos, que existia entre Deus e o homem. Então, se tinha algo que era marcante nessa dispensação, chamada dispensação da inocência, este algo era a comunhão que Deus tinha com o ser humano. Era uma comunhão de que Deus estava todos os dias. Imagino que Adão e Eva sabiam que Deus viria visitá-lo naquele momento de viração do dia. Era algo gostoso, e a amizade deles era muito grande. Eu estou trabalhando em Belo Horizonte, e os meus filhos ficam aqui no município da Serra. Os meus pais também na Serra, tem 2 irmãos que moram na Serra e um irmão que mora em Salvador. A gente conversa bastante. Eu ligo para os meus irmãos pelo menos umas 3 vezes por semana. Quando não ligo todos os dias, pelo menos 3 vezes por semana eu falo com os meus irmãos. Com os meus pais, eu imagino que eu falo no mínimo 5 vezes por semana, quando não falo todo dia. Às vezes tem alguma correria e não dá tempo, pelo menos vai uma mensagem de WhatsApp perguntando como é que está, como é que estão as coisas. Deus abençoe, me abençoa daí também, porque eu também preciso ser abençoado. Mas pelo menos falar pelo WhatsApp, praticamente todos os dias a gente fala. Com os meus filhos, esses não tem erro. Todos os dias, posso estar em qualquer lugar, mesmo na zona rural mais remota, quando aparece um lugarzinho que tem um sinal de telefone, eu vou lá e falo com eles, todos os dias, sem medo. A gente sabe que todos os dias a gente vai conversar. O dia que não foi possível falar com eles, vocês podem ter certeza que vai amanhecer cheio de mensagens no WhatsApp, perguntando: está tudo bem, pai?
o que aconteceu, pai? Você não falou ontem, você não ligou ontem. E fora os pedidos de algumas coisas que a gente costuma receber todos os dias, não é? Esse é bem normal. O Ismael está com 13 anos e a Karen está com 16 anos. Já está um rapaz e uma moça, então todos os dias aquilo. Mas é muito gostoso conversar com eles. É muito bom esta comunhão. E eu fico imaginando quanto era bom a comunhão de Deus com Adão e Eva. Agora observe, os irmãos, que quando entramos no capítulo 3, no capítulo 3 o homem vai cair. Olha como que a Bíblia diz para nós o que acontece com a queda do homem. Ele diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha bem, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Esta foi a pergunta que a serpente fez para a mulher. Foi assim que Deus falou, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente sabia exatamente o que Deus tinha falado, e Eva sabia exatamente o que Deus tinha falado. Mas a conversa precisava começar de algum ponto. Ela precisava ter um ponto de partida. Eu não sei, a Bíblia não diz, então é tudo conjectura. Imagino eu que Eva estava parada pertinho da árvore da ciência do bem e do mal, dando uma olhada para a cara da fruta. Eu imagino, não está escrito em lugar nenhum na Bíblia, porque Satanás foi muito direto. Ele pegou a oportunidade e começa a conversar com ela. Olha a pergunta que ele faz para ela: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher, versículo 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Isso foi o que Deus disse para ela, e foi exatamente isso que Deus tinha dito: do fruto da ciência do bem e do mal você não vai comer e nem vai tocar, para que você não morra. Aí o diabo olha de novo para ela e diz assim: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? Ela falou: opa, como assim? Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí ela coloca a pulga atrás da orelha de Eva. A comunhão com Deus era algo gostoso. Na viração do dia, Deus ia chegar no jardim. Isso aqui deve ter acontecido bem de manhãzinho, o diabo era esperto. Ele já disse: Deus vai demorar a chegar hoje, ele só vai chegar na viração do dia. Então, se eu chegar perto da viração do dia, ele vai atrapalhar a minha conversa com Eva. Eu vou chegar bem mais cedo, porque como ele não vai estar perto, sem ele perto fica mais fácil de ludibriar a Eva. E eu vou aproveitar o momento que ela estiver sozinha, porque se ela estiver junto com Adão, pode ser que ele dê um puxão nela, fale assim: vamos largar essa serpente para lá, tem alguma coisa errada com essa conversa aí. Ou ele poderia ter chegado no Adão sozinho, mas parece-me que a Eva estava perto da árvore, e ele vai dizer para ela assim: olha, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Talvez aquele infeliz deu até uma bocada no fruto e mostrou para ela: tá vendo, estou comendo e não morri. E ela deve ter olhado. Aí a palavra de Deus vai dizer assim: olha, e vendo a mulher, versículo 6, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar o entendimento, tomou do fruto e comeu. Anota aí, não é para guardar nenhum bordão, nenhum chavão, mas Satanás sabia que quando nós estamos longe de Deus, é mais fácil nos ludibriar. É muito mais fácil nos ludibriar. Ele fala: se ele vem na viração do dia, perto dele eu não conseguirei derrubar o homem. Mas se o homem tiver por um instante
longe dele, eu vou tentar, e aí vai ser mais fácil. Guarda a lição no coração. Procura ficar mais pertinho de Deus. Quando nós corremos ou quando nós nos afastamos de Deus por qualquer motivo que seja, nós ficamos muito expostos a Satanás. Quando nós, por qualquer motivo que seja, paramos de orar, paramos de ler a Bíblia, paramos de jejuar, nós ficamos muito expostos a Satanás. Quando nós paramos de congregar e começamos a andar sozinhos, nós ficamos muito expostos a Satanás. Porque junto com os irmãos alguém vai te puxar, vem cá, não faz isso. O que você está fazendo é uma loucura. Você vai perder a sua salvação, você vai perder a sua comunhão com Deus. Mas até nisso o diabo ultimamente tem usado de artimanha. Ele criou os crentes que ficam crente em casa. Eles assistem culto pelo rádio, pela internet, pela televisão. Tem uns crentes que são até fiel. Segundo eles, dão um dízimo. Parece o QR Code da igreja lá na televisão. Ele vai lá e dá até oferta. Nós vamos falar de oferta daqui a pouco. Cuidado com a oferta. Tem oferta levando gente para o inferno. Tem oferta levando crente para o inferno. O que Deus quer de nós não é sacrifício. O que Deus quer de nós é obediência. A nossa obediência vai valer muito mais do que sacrifício. Samuel disse isso para Saul quando Saul ofereceu um sacrifício indevido. Aí Saul olha para Samuel e fala: você demorou a chegar. Eu falei: demorei, mas quem oferece sacrifício sou eu sou o sacerdote. Você é rei, o sacerdote sou eu. Falei: mas o povo estava ficando apavorado. Eu falei: em cima, calma. Onde é que está essa sua fé no Deus que você serve? Que o povo se apavora, você se apavora junto com ele e vai fazer bobeira. Quem foi que disse que Deus tem mais prazer em sacrifício do que em obediência? O prazer de Deus é que obedeça. Então tome cuidado quando algumas coisas que nós fazemos nos faz distanciar do Senhor. Procura ficar pertinho de Deus, irmão. Aí o diabo vem e coloca na mente dela: mas eu acho que não é bem assim. Aí Satanás vem e fala bem assim: olha, você não está experimentando o mundo porque você não quer. Olha a quantidade de gente que está lá, não acontece nada. Lá se vão quase 2000 anos que esse tal de Jesus prometeu voltar para te buscar. Volta mesmo, moço. Você é bobo, aproveita essa vida sua. Se você estiver sozinho, você corre o risco de morder o fruto. Você corre o risco de morder o fruto. Aí o que Satanás faz? Ele mexe com o que é aprazível aos olhos. Ele mexe com o que é aprazível no entendimento. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. E ele mexe com outro problema do homem, chamado de soberba da vida. Por isso que o apóstolo João, quando escreveu para a igreja de Jesus, na sua primeira epístola, ele diz assim: filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque tudo que há no mundo não vem de Deus, mas é do mundo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Foi exatamente isso aqui que Satanás usa. Ele usa exatamente aquilo que fez com que ele caísse, que foi a soberba. Eu posso ser igual a Deus, então eu também quero um trono para mim. E ele caiu de lá. Aí ele olha para Eva e diz assim: olha, você pode ser igual a Deus. É isso que está escrito aí na Bíblia dos irmãos. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrir ou se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Fala assim: eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele. Então mexe com os olhos, mexe com a carne, e nós começamos a dar lugar e a cair. E é aí que o homem cai. Agora a queda do homem, ela traz alguns problemas graves para nós. São 8h43. Eu vou adiantar um pouquinho, senão eu não consigo falar com os irmãos. A queda do homem, ela traz uns problemas graves para nós.
Que problemas são esses que a queda do homem traz? Olha bem, primeira coisa, versículo de número 8. Quando ouviram, capítulo 3 ainda, quando ouviram a voz de Deus no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou Deus a ele: quem foi que te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Aí começa a conversa a acontecer entre eles. Deus sabia. Dá para se esconder de Deus, irmãos? Mas o pecado nos traz tanta ignorância que Adão resolveu se esconder de Deus atrás das árvores do jardim. Aquele homem que conversava com Deus todo dia, que tinha um conhecimento pleno de Deus, que tinha comunhão plena com Deus, ele fica tão ignorante a respeito das coisas de Deus, que resolve se esconder de Deus. É a coisa que o pecado faz com a gente, o que nos traz uma ignorância espiritual tão grande, que nós achamos que podemos nos esconder de Deus. E as consequências, elas começam a vir. E a primeira consequência é: você perde a comunhão com Deus. A segunda consequência, ele é expulso do jardim. E quando é expulso do jardim, a Bíblia diz que Deus coloca um anjo na porta do jardim e uma espada. Não estava na mão do anjo, pelo menos na Bíblia não fala que estava. Que diz a Bíblia que uma espada que se revolvia na entrada do jardim, para não permitir que o homem tornasse a entrar lá e comesse da árvore da vida novamente e vivesse eternamente em pecado. Olha que coisa tremenda. Deus guarda a entrada do jardim para evitar que o homem viesse a comer da árvore da vida e viver em pecado novamente, ou viver eternamente em pecado. Era uma das maiores tragédias que poderia acontecer. Agora a Bíblia diz que a terra, ela é amaldiçoada por causa do pecado de Adão. E Deus fala que a partir de hoje a terra vai produzir espinhos e vai produzir abrolhos. Por causa de quê? Por causa do seu pecado. Porque o homem estava ali na condição de líder. Ele falando assim: olha, a partir de hoje você vai comer do suor do seu trabalho, vai ser duro para você ganhar o seu pão de cada dia. Preste atenção, irmãos, que a vida de Adão no jardim não era uma vida de gente à toa. Adão não ficava no jardim sem fazer nada. Tem algumas pessoas que não gostam de trabalhar e imaginam que no Éden Adão não trabalhava. E não é verdade, irmãos. Não é verdade. A Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para que pudesse lavrar a terra e cuidar do jardim. Então ele trabalhava. Ele trabalhava. A diferença é que ele tinha prazer no trabalho dele, porque o fruto do trabalho dele vinha com muito mais facilidade do que antes. Depois do pecado, ele perde o prazer no trabalho, porque agora o trabalho ele é sofrido. Agora o infeliz tem que capinar espinho, tem que capinar urtiga, pinhão, passando na perna, né? Fazendo coçado, um calombo, escorpião que mordia, mosquito enchendo a paciência dele. As coisas agora começam a mudar. Por que começam a mudar? Porque o homem agora ele está em pecado. Mas por favor, irmãos, não tenham a ideia errada de que no jardim o homem não trabalhava. Inclusive disse o apóstolo Paulo uma coisa bem legal para a igreja do Senhor, quando ele estava ensinando os irmãos a fazer a colheita para ajudar os mais pobres. Ele falou assim: ó, presta atenção naqueles que não gostam de trabalhar. Está escrito assim na Bíblia, não está, pastor? Presta atenção naqueles que não gostam de trabalhar. Mas para que prestar atenção neles? Porque quem não gosta de trabalhar, é bom que não coma também.
é bom que não coma. Quem não vai trabalhar é bom que não coma. Então no jardim, Adão trabalhava. O primeiro homem trabalhava. A diferença é que o trabalho não tinha esse sentido árduo que nós temos agora. Então Adão, ele peca. E consequentemente ele peca, e o seu pecado traz morte. O seu pecado traz morte. E a morte se estende a todos os homens. Mas por que se estende a todos os homens? Porque o Adão é pai. Porque Adão, ele é a cabeça da raça. Na aula de escola bíblica da semana passada, os irmãos observaram quando o nosso comentarista falou a respeito da graça, e ele estava dizendo que ninguém obrigou Adão a pecar. Satanás apresentou para ele um projeto lá, ele achou bom e pecou. Dava até para ele ter falado para ela: fez besteira, moleque. Você comeu isso aí, mas eu não vou comer não. Vamos chamar Jesus lá, vamos chamar Deus lá, né? Chamar o Pai, vamos pedir perdão para ele nessa bobeira que você fez aí. Vamos consertar esse negócio aqui. Mas ele resolveu comer junto com ela. E como ele era o líder, ele traz consequência para toda a humanidade. E as consequências do pecado estão aí até hoje. Separa o homem de Deus, nos leva à morte física, nos leva à morte espiritual. E se não fosse a misericórdia de Jesus para nos salvar, poderia nos levar à morte eterna. Mas é ainda lá no Éden, em toda essa história triste, que Deus faz uma promessa maravilhosa para o homem. E que promessa é essa? Uma promessa de redenção. É ali no Éden que nos dá a entender que Deus sacrifica um animal para dele tirar peles e fazer roupa para o homem. Porque pelo que nos entendemos da Bíblia, o homem estava vestido de glória. Ele não andava nu porque queria, porque estava vestido de glória. Nem via que estava nu, estavam nus e não viam que estava nus. Mas agora o pecado tira esta glória de Deus, e Deus sacrifica. Não é exatamente assim que está escrito na Bíblia, mas diz que Deus faz roupa de peles para aqueles homens, para Adão e Eva. Então leva-nos a entender que para fazer roupa de pele precisava tirar a pele de algum animal, e um animal é sacrificado para que pudesse então fazer roupa para aqueles homens. E ele faz uma promessa: vou levantar da semente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Capítulo 3, versículo de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Aí começa uma promessa de Deus a respeito da restauração do homem. Mas agora acaba a inocência. Era tudo que o homem queria quando pecou. Perdeu a inocência. E ele começou a ficar igual a Deus, saber o que era bom e o que era ruim. E ele descobriu que era muito bom antes lá no jardim do Éden, quando ele não sabia o que era bom, o que era ruim. Talvez essa foi a coisa que o homem aprendeu mais rápido. Descobri que quando eu não sabia era melhor do que quando eu fiquei sabendo. E esse foi um problema grave para os primeiros homens. Faltam 8 minutos para as 9 horas. Eu gostaria de passar com os irmãos bem rapidinho para nós falarmos um pouquinho a respeito de uma dispensação que vem após a inocência. E após a inocência, quando o homem ele sai de dentro do jardim do Éden, Deus permite que por um período de tempo, o homem ele viva debaixo da sua própria consciência. Ele viva debaixo da sua própria consciência. E viver debaixo da sua própria consciência, e a consciência do homem trabalhando com o homem, vai trazer algumas consequências terríveis para o ser humano. E aí nós abrimos uma segunda dispensação e uma forma de Deus se relacionar com o homem, porque na inocência Deus falava com o homem todos os dias e tinha uma comunhão com ele. Agora, quando o homem peca e sai do jardim, Deus começa a falar com o homem através da sua consciência. E abrimos uma segunda dispensação, chamada de dispensação da consciência. A consciência para alguns é como se ela fosse a voz da alma. É quando Deus fala lá dentro do ser humano. A consciência seria como
se fosse aquilo que nos faz decidir ou definir o que é moralmente correto e o que não é moralmente correto. Porque tem algumas coisas que são legalmente corretas, mas elas são imorais para qualquer pessoa. Aí você começa a perguntar, mas por que alguém, sabendo que é tão imoral assim, ainda pratica? Não precisa ser crente, não precisa ser cristão, não precisa ter uma religião para saber que aquilo ali não deveria ser feito. E eu vou dar um exemplo claro para os irmãos. Imagine que eu esqueci a carteira aqui hoje, no sair do culto. Não tem nem R$1 aqui dentro, tá? Eu acho que não tem, tem só nota fiscal. Não tem nem R$1 aqui dentro. Cartão de banco e nota fiscal. Mas imagina que eu esqueci a carteira aqui. Aqui dentro tem cartão de banco com meu nome, tem minha carteira de identidade com meu nome, tem uma carteira de motorista vencida aqui com meu nome, que agora eu estou usando a digital, então não tem mais aquela de papel, mas eu guardo ela aqui que às vezes eu preciso do papel, vencido com meu nome. Imagine que também tivesse aqui uns R$3.000 aqui. Imagina que tivesse uns R$3.000 aqui. E tinha um crente orando durante a semana: Jesus, eu estou precisando de R$3.000, Jesus. Eu sei que o Senhor é Deus poderoso, me ajuda. Eu tenho isso para pagar, tem mais aquilo outro. O irmão está com a dívida de R$3.000, pastor. E eu esqueci a carteira aqui com R$3.000. Aí o irmão vem aqui e acha a carteira no final do culto. E quando ele abre, ele começa a contar a notinha de 200, né? Para poder ter menos nota, porque de 100 dá muito, né? Daria 30. Aí de 200 só dá 15 para dar R$3.000. Ele começa a contar e vai dando glória a Deus. Oh, glória! Jesus é bom, Jesus ouviu minha oração. Vocês acreditam que tem cabimento isso acontecer, irmão? O irmão não sabe que o dinheiro é meu nome não está ali. Aí eu pergunto para os irmãos: tem cabimento de alguém pegar esse dinheiro, levar para casa e ainda dar testemunho quinta-feira no culto de que Deus abençoou e ouviu a oração dele, que ele estava pedindo R$3.000 e ele achou R$3.000 que estavam perdidos na carteira de alguém da igreja? Isso é uma questão de consciência. Isso é uma questão de moral. Não importa se você é crente, se você não é crente. Não importa se você é religioso, se você não é religioso. Não importa se você é ateu ou se você não é ateu. Isso é uma questão de moral. E você vai pegar e vai falar assim: olha, isso aqui não é meu. Então, já que tem o nome de alguém aqui, eu vou procurar o dono e vou devolver esse negócio para ele. Isso se chama consciência. É a consciência falando para você o que você precisa fazer. O homem passa um tempo na consciência. Só que já na consciência, no início da consciência, há uma divisão muito clara entre a raça humana. Que divisão clara é essa? A divisão de duas origens, ou de duas famílias distintas. A primeira era a família de Caim e a segunda era a família de Sete. Quem era Sete? Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva, que a Bíblia registra o nome dele. Não sei se teve outros antes. A Bíblia fala desses três: fala de Caim, fala de Adão, perdão, de Caim, fala de Abel e fala de Sete. Deus deu Sete para Eva no lugar de Abel, que Caim matou. Provavelmente entre Abel e Sete deve ter nascido mais uma burdoada de menino ali, porque a Bíblia diz que eles tiveram filhos e filhas. Não fala nem quanto tempo, teve um montão, filhos e filhas, e morreu. Não fala quantos teve, né? Está escrito lá, teve bastante, não sei quanto teve, a Bíblia não fala quanto teve. Mas Caim mata Abel e Deus levanta outro filho chamado Sete. As diferenças começam a acontecer. As linhagens, elas começam a ficar distintas. Porque já ainda quando Abel era vivo, a diferença de Caim para Abel era muito grande. Ambos tinham consciência. Ambos, Deus falava com eles lá no profundo. Mas a diferença de um para outro era muito grande. Se os irmãos abrirem a Bíblia aí, anota para ler em casa depois, Hebreus capítulo de número 11, vocês vão ver o escritor dizendo que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Não foi da oferta e de Abel. Primeiro Deus agradou do Abel e depois da sua oferta, da oferta de Abel. E já Caim, Deus não se agradou nem de Caim, nem da sua oferta. Não gostou não, Deus não gostou dos dois. Primeiro Deus gosta de Abel e depois da oferta de Abel. E depois Deus não se agrada de Caim e nem da oferta de Caim. Não gostou? Mas por que isso acontece? Acontece porque o coração era diferente.
A Bíblia diz que Abel, ele deu a sua oferta por fé. Hebreus capítulo de número 11, pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim, porque tinha fé. E Caim não tinha fé. Não tinha fé, irmão. Caim não estava com vontade de agradar a Deus. Caim estava fazendo um protocolo. Passou a sacolinha na frente do irmão. Ele fica com vergonha de não dar uma oferta para a igreja, e ele vai lá e abre a carteira dele e tira a menor nota que tem lá dentro e joga dentro da sacolinha, ou então pega a moedinha que está no bolso menorzinha, pelo menos enfia lá dentro da mão, dentro da sacola, para ninguém ver o que é. Não, você não é obrigado a dar oferta não, crente. Não precisa passar vergonha não, Eu hoje, por exemplo, não dei oferta. Foi porque você não deu, porque eu larguei o dinheiro dentro do carro, dentro da carteira realmente não tem nada. Mas para mim não teve vergonha nenhuma não dar oferta, porque eu já dei oferta e nunca contei para ninguém. Ninguém viu dando oferta, já deu oferta, não faz diferença nenhuma. Oferta não é para os outros ver, oferta é para adorar a Deus. Então começa uma diferença grande de linhagem. A linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Caim, ele mata Abel, porque a oferta de Abel foi melhor do que a dele. Agora começa Deus a levantar uma linhagem. 5 minutos eu termino, eu sei que a nossa hora foi embora, mas me perdoe, por favor. Deus começa a levantar a linhagem de Sete. E a linhagem de Sete que Deus levanta, ela é conhecida como filhos de Deus. Mas por que isso, irmãos? É simples. Primeira carta, primeira epístola de João, ele escreve para nós, servos de Jesus, diz assim: olha, filhinhos, ele chama a gente de filhinhos, agora nós, aí ele coloca ele no meio, somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto aquilo que havemos de ser, mas nós temos uma convicção, que quando ele voltar, nós o veremos, porque nós seremos semelhante a ele, assim como ele é, nós o veremos. Por que ele nos chama de filho de Deus? É muito simples, é porque faz a vontade de Deus. Jesus, quando alguém chegou para ele e falou assim: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá do lado de fora. Aí Jesus olhou para aquele pessoal e falou para ele assim: minha mãe e meu irmão é quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ele não estava menosprezando Maria e nem estava menosprezando os irmãos dele. Ele estava apenas levantando uma questão importante. Mas presta atenção numa coisa: eu tenho que informar para vocês que quem faz a vontade do meu Pai que está no céu são meus irmãos. Se são irmãos de Jesus, são filhos de Deus. Olha, então quem é filhos de Deus em Gênesis, capítulo de número capítulo de número 4, capítulo de número 5, capítulo de número 6, os filhos de Deus descritos na Bíblia são a linhagem de Sete, aquelas pessoas que são piedosas e que fazem a vontade de Deus, filhos de Deus, pessoas cujo Deus falava na consciência deles e eles obedeciam. A linhagem de Sete foi uma linhagem tão abençoada que nós encontramos Enoque, que foi a sétima linhagem depois de Adão. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e ele andou com Deus de uma maneira tão poderosa que Deus arrebatou Enoque para Enoque não morrer. Era a linhagem abençoada. E a linhagem de Caim? A linhagem de Caim era tribulação pura. Aí o que acontece? A dispensação da consciência, ela vai acabar no momento trágico da história do humano. Que momento trágico é esse? É o momento que os filhos de Deus se encantam com as filhas dos homens. Como é que aconteceu isso, irmão? É muito tranquilo, é muito fácil. Parou de observar o caráter da mulher, parou de observar as qualidades dela como ser humano, como pessoa. Aí começou a olhar para as filhas dos homens. Aí eu pergunto para os irmãos: as filhas dos homens costumam ter pudor? Costuma não. Eles fazem tatuagem nos lugares íntimos e postam na televisão para todo mundo ver na internet. Tem pudor nenhum, não tem vergonha na cara, nenhum. Mas os filhos de Deus, quando começam a ver aquele negócio, aí começam a dizer: rapaz, o negócio é bonito, viu? O negócio é bonito. As irmãs da igreja tem tudo esquisito, né? Usa roupa grande, não valoriza o corpo, não faz mais isso. Mas as ímpias estão uma bênção, né? Estão uma bênção. Aí lá vai de olho. E foi exatamente isso que aconteceu. Os filhos de Deus
Está escrito na Bíblia, começaram a olhar as filhas dos homens e começaram a achar interessante. A dança delas era diferente. As músicas que o Tubal Caim, filho de Caim, ou da geração de Caim, tocava, eram músicas que mexiam com a sensualidade humana. E a depravação moral começou a crescer. E aí, quando eles começam a olhar, eles deixam de valorizar. Os homens daquela sociedade, que era muito mais machista do que a sociedade de hoje, mas muito, infinitamente mais, começam a olhar para as mulheres de maneira sensual, desprezar a mulher que trabalha, desprezar a mulher que respeita, desprezar a mulher que é parceira, desprezar a mulher que é amiga. Ele queria a que desse para ele apenas um pouco de satisfação sexual. E vira uma bagunça, porque os filhos de Deus se perdem com as filhas dos homens. Aí fala assim, mas e os filhos dos homens, irmão? Não quiseram as filhas de Deus? Parece que não. Elas não eram atraentes para eles, não. E aí o homem peca, mas peca de um jeito tão terrível, que até aqueles que eram filhos de Deus, eles entram numa depravação terrível. Era a imoralidade. As pessoas, elas, além de imorais, eram pessoas que praticavam os crimes mais terríveis, brutalidades, uma sociedade muito parecida com o que nós estamos vendo hoje em dia. Matava-se por qualquer motivo, a violência era muito grande. Mas não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Leia quando você chegar em casa, capítulo 6 do livro de Gênesis. Capítulo 6 do livro de Gênesis. Eu vou ler só uns versículos e nós vamos terminar. Diz assim a palavra do Senhor: como se multiplicaram, ou multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, que entre todas mais lhes agradavam. Era isso que estava acontecendo. Teve uma pessoa uma vez que estava ensinando que os filhos de Deus aqui eram anjos. Só se for um anjo que esse cara inventou. Da onde que ele tirou isso? Ele tirou isso de um conjunto de livros pseudo-epígrafos. Eu não vou nem chamar de apócrifos, é pior do que apócrifos, do profeta Enoque. Acharam agora em 1800 e alguma coisa uma coleção de 5 livros de Enoque. Com certeza não é o Enoque da Bíblia, nem tinha como escrever na época. A grafia foi inventada um pouco depois dele. Não tinha nada que tinha escrito lá. Aí vão pensar, como é que tem um livro do profeta Enoque? Por que só acharam em 1800 alguma coisa? E ainda acharam 5 volumes, acharam bastante coisa. Lá está escrito que 200 anjos pecaram, desceram aqui, arrumaram as filhas dos homens, se apaixonaram por elas, engravidaram as mulheres, nasceu os gigantes, aquela coisa toda. Conversa fiada, irmão. Tudo aquilo ali é tudo um conto de fada. Não passa de um livro, talvez um romance, alguma coisa. Eu não fiz questão de ler, porque eu não tenho tempo, meu irmão. Qualquer hora que eu tiver um tempinho, eu vou ler. São cinco livros, é muito grande. E dali tiraram essas histórias. E que hoje tem alguns grupos religiosos que inclusive pregam elas, como os Testemunhos de Jeová, por exemplo, que são meus primos, meus tios, bastante deles estão lá, e acreditam que também é assim, mas não é isso que a Bíblia ensina. Anjos, segundo Jesus, eles não se casam e não se dão em casamento. O anjo não faz sexo, o anjo é assexuado, então não tem como ele ter feito filho com mulher. Aí você pergunta, e Jesus que nasceu do Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, e como Deus que é, ele então pôde fazer com que Maria gerasse a partir do Espírito Santo. Anjo não é Deus, não tem esse poder. Anjo não tem como, ele não casa e nem dá em casamento. É Jesus que ensinou assim para nós. Amém? Assim então, irmãos? Então a dispensação da inocência da consciência termina com a tragédia do dilúvio, e só termina com a tragédia do dilúvio porque a consciência não falava mais. A voz de Deus no coração daqueles homens não surtia mais efeito. Deus acha um homem fiel chamado Noé, e a partir de Noé Deus começa a traçar um novo plano para a humanidade. Só para nós fazermos um exercício depois, eu sei que talvez os irmãos não vão dar tempo. Algumas pessoas ensinaram que Noé gastou 120 anos para construir a arca. Eu não consegui achar esse negócio na Bíblia, até porque, se não me engano, a Bíblia vai falar que ele tinha 500 anos quando começou,
Deus fala com ele, e ele tinha 600 anos quando ele sai da arca. 600 menos 500 dá 100, ficou faltando 20 para alguém explicar em algum lugar, né? Então não está batendo bem a história aí, tá? Não está batendo bem a história. E aí nós precisamos entender melhor o que Deus estava querendo dizer com Noé, quando ele disse que a partir daquele momento os homens teriam 120 anos de vida. Esse seria o tempo de vida dos homens. Provavelmente não tem nada a ver com a construção da arca, porque quando você começa a fazer as contas, as coisas não batem, tá? E se as coisas não batem, desconfie, ou você está fazendo a matemática errada, ou você está entendendo errado, porque Deus não costuma errar, Ele não erra e nem se equivoca. Amém assim, meus queridos? Amém? Então vamos ficar de pé para nós orarmos, porque são mais de 9 horas. Eu peço perdão aos irmãos. E como eu prometi aos irmãos, amanhã a gente vai bem mais rápido. E aí, pregando eu já falo rápido normalmente, né? Falo um pouco mais rápido. E nós precisamos falar muito a respeito da lei, a respeito da graça. Então eu vou dar um foco bem grande a respeito da lei e da graça. E vamos falar 10 minutos só a respeito da dispensação patriarcal, para que nós possamos sobrar tempo para nós falarmos a respeito da lei e da graça, e falar só 5 ou 10 minutinhos a respeito do milênio e encerrar em nome de Jesus. Amém assim? Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de expormos um pouco da tua palavra nesta noite. Abençoe a vida de cada servo teu. Que nós possamos estudar a tua palavra, meditar na tua palavra, nós possamos guardar as lições que o Senhor tem colocado para nós. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoe os teus filhos,